Às vezes, a vida nos coloca diante de verdades que preferiríamos não encarar. São aquelas realidades duras e desconfortáveis que, se ignoradas, podem nos manter presos em um ciclo de insatisfação e frustração. No vídeo de hoje, vamos explorar 5 verdades dolorosas que você precisa encarar agora. Embora essas verdades possam ser difíceis de ouvir, elas são essenciais para o seu progresso e para alcançar uma vida mais plena e consciente. Prepare-se, porque o que você ouvir aqui pode ser o primeiro passo para a transformação que você tanto busca. 1. Você não é tão especial quanto pensa. Essa frase pode soar cruel, mas é uma das verdades mais libertadoras que você pode aceitar. O mundo não gira ao seu redor. As pessoas não estão pensando em você o tempo todo. Suas preocupações, inseguranças e sonhos são apenas uma pequena fração do que acontece na realidade. E entender isso pode te dar um poder imenso. O poder de se libertar da necessidade de aprovação, da paralisia do perfeccionismo e da frustração de esperar reconhecimento constante. Muitas pessoas vivem como se fossem os protagonistas de um grande filme, onde todos ao redor são meros figurantes da sua história. Mas a verdade é que cada um está preso em sua própria narrativa, preocupado com suas próprias questões. Como disse Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, logo você terá esquecido tudo, logo todos terão esquecido você. Isso não significa que sua vida não tem valor, mas significa que esperar que o mundo te trate de forma especial é uma armadilha. Imagine um jovem chamado Daniel, que cresceu ouvindo que era diferente e destinado a algo grandioso. Ele acreditava que seu talento por si só o levaria ao sucesso. Mas quando chegou ao mercado de trabalho, percebeu que ninguém se importava com suas notas, seus prêmios ou sua autoconfiança. O que importava era o que ele conseguia entregar, a consistência de suas ações e sua capacidade de lidar com desafios. Muitos acreditam que são especiais porque cresceram ouvindo elogios exagerados ou porque foram poupados das dificuldades da vida. Mas quando se deparam com o mundo real, sentem-se traídos. O estoicismo nos ensina que não devemos esperar tratamento especial, nem acreditar que merecemos algo apenas por existirmos. Epicteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Aceitar que você não é tão especial pode parecer desmotivador à primeira vista, mas na verdade é uma libertação. Se ninguém está te observando o tempo todo, então você tem a liberdade de errar, aprender e crescer sem a pressão da opinião alheia. Se o mundo não te deve nada, então cabe a você construir sua própria jornada sem esperar que portas se abram magicamente. Muitos gênios e líderes não foram reconhecidos em vida. Van Gogh morreu sem ver seu trabalho valorizado. Nikola Tesla morreu pobre, apesar de suas invenções revolucionárias. O reconhecimento, se vier, é uma consequência, não um direito. Então pare de esperar que as pessoas te tratem de forma especial e foque no que realmente importa. Melhorar a si mesmo, agir com propósito e encontrar satisfação no que você constrói, não no que os outros dizem sobre você. No final, você é apenas mais uma pessoa entre bilhões. Mas isso não é algo ruim. Isso significa que você pode errar, recomeçar, mudar e crescer sem carregar o peso de expectativas irreais. Como disse Sêneca, apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Já pensou que as críticas podem ser o combustível para o seu crescimento? Fica comigo, porque vou te mostrar como usar a opinião dos outros como uma ferramenta para evoluir. 2. A vida não te deve nada. A vida não te deve nada. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais libertadoras. Desde pequenos, somos ensinados que, se formos bons, trabalharmos duro e tratarmos os outros com respeito, seremos recompensados. Mas a realidade é que a vida não opera sob um sistema de troca justa. Você pode ser a melhor pessoa do mundo e ainda assim enfrentar fracassos, traições e momentos de extrema dificuldade. Esperar que a vida seja justa só vai te levar à frustração e à amargura.
Imagine um homem que passou anos se dedicando a uma empresa. Sempre foi o primeiro a chegar e o último a sair, acreditando que um dia seria reconhecido. Então, um dia, ele é demitido sem aviso, substituído por alguém mais jovem e mais barato. Ele sente raiva, injustiça, pensa que o universo lhe deve algo por sua dedicação. Mas a verdade é que o mundo corporativo não funciona com base na moralidade, e sim na eficiência. O tempo que ele gastou esperando reconhecimento poderia ter sido usado para construir algo próprio, para investir em si mesmo. Os estoicos sabiam que a ideia de justiça cósmica era uma ilusão. Sêneca escreveu: "A vida não é injusta, ela simplesmente é. O que acontece conosco é o que deveria acontecer, pois não cabe a nós definir as regras do universo." Essa compreensão nos leva a um ponto crucial. Quando aceitamos que a vida não nos deve nada, paramos de perder tempo lamentando o que achamos que deveríamos ter recebido e começamos a agir de acordo com a realidade. Pense nos grandes nomes da história. Nelson Mandela passou 27 anos preso por lutar contra o apartheid. Se ele tivesse passado esse tempo se perguntando "por que eu? Isso não é justo?", ele teria se consumido de ódio e desespero. Em vez disso, ele aceitou sua realidade e a usou para se fortalecer, emergindo como um líder ainda maior. Muitas pessoas passam a vida esperando que o amor perfeito apareça, esperando que alguém reconheça seu talento, esperando que a sorte mude. Mas a vida não entrega nada para quem apenas espera. Como Marco Aurélio disse, não gaste seu tempo discutindo sobre como um homem bom deveria ser. Seja um. Se você quer algo, pare de esperar que a vida te dê. Vá buscar. Aceitar que a vida não te deve nada também significa abandonar a vitimização. Quando acreditamos que o mundo nos deve algo, tendemos a culpar os outros pelas nossas dificuldades. Se algo dá errado, dizemos que foi culpa do chefe, do governo, da economia, dos pais que não nos deram apoio suficiente. Mas no fim, isso não muda nada. A única coisa que realmente pode mudar a sua vida é assumir a responsabilidade total por ela. Se a vida não te deve nada, isso significa que tudo o que você conquistar será mérito seu. Você pode escolher entre se lamentar pelo que acha que deveria ter ou trabalhar com o que tem e construir algo real. No momento em que você para de esperar e começa a agir, você percebe que não precisa da permissão da vida para ser grande. 3. Seus sentimentos não mudam a realidade. Seus sentimentos não mudam a realidade. Essa é uma verdade difícil de engolir, mas essencial para quem deseja viver uma vida com mais clareza e força. Vivemos em um mundo que nos ensina a dar um peso enorme às nossas emoções, como se sentir algo intensamente fosse o suficiente para mudar os fatos. Mas a verdade é que, não importa o quanto você se sinta injustiçado, magoado ou frustrado, a realidade continua seguindo seu curso, indiferente ao que você sente. Imagine um homem que perde o emprego inesperadamente. Ele se sente traído, injustiçado, com raiva do chefe e da empresa. No seu coração, acredita que isso não deveria ter acontecido. Mas acontece que a empresa não se importa com o que ele sente. As contas vão continuar chegando, o mercado de trabalho não vai parar para esperar ele processar suas emoções. E a única coisa que pode mudar sua situação é ele tomar uma atitude. Ele pode se revoltar e passar meses reclamando, ou pode aceitar os fatos e agir. Os estoicos entendiam que as emoções são passageiras, mas a realidade permanece. Epicteto dizia: os acontecimentos não perturbam os homens. O que os perturba é a interpretação que fazem desses acontecimentos. Isso significa que sua dor, sua raiva ou sua tristeza não são causadas pela realidade em si, mas pela forma como você a encara. Você pode ver um desafio como um obstáculo insuperável ou como uma oportunidade de crescimento. A realidade não muda, mas a forma como você reage a ela define seu futuro. Pense em um atleta que treina há anos para uma competição e no dia da prova se machuca e perde. Ele pode sentir que tudo foi em vão, pode se afundar na autopiedade, pode desistir completamente do esporte. Mas isso muda a realidade? Não.
A única coisa que pode mudar é sua atitude. Ele pode aceitar o que aconteceu e se preparar melhor para a próxima chance. O mundo não se ajusta às nossas emoções. Nós é que devemos nos ajustar ao mundo. Há uma história de um guerreiro japonês chamado Musashi, um dos maiores samurais da história. Ele enfrentava batalhas de vida ou morte constantemente. Mas o que o tornava invencível não era apenas sua habilidade com a espada, e sim seu controle emocional. Ele entendia que o medo, a raiva ou o orgulho não mudavam a lâmina do inimigo. Se deixasse suas emoções tomarem conta, hesitaria e perderia. Por isso, ele treinava para se manter frio, calmo e racional, pois sabia que a realidade não se importava com seus sentimentos. Quantas vezes você já se viu paralisado porque estava com medo? Quantas oportunidades perdeu porque se sentia inseguro? A realidade não vai se moldar para te confortar. O mundo vai seguir em frente, independentemente de como você se sinta. E isso pode parecer cruel, mas na verdade é libertador. Isso significa que, mesmo quando você se sente mal, ainda pode agir. Você pode estar com medo e mesmo assim dar um passo à frente. Pode estar triste e mesmo assim fazer o que precisa ser feito. Marco Aurélio escreveu: se você está sofrendo por algo externo, não é aquilo que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre isso. Você tem o poder de mudar esse julgamento agora. Isso significa que não importa o quão forte seja sua dor emocional, você tem o poder de escolher como vai reagir. Seus sentimentos podem ser intensos, mas não precisam definir suas ações. Aceitar que seus sentimentos não mudam a realidade não significa ignorar suas emoções, mas entender que elas não são um argumento contra os fatos. Você pode sentir que a vida é injusta, mas isso não muda nada. Você pode se sentir incapaz, mas a única forma de provar para si mesmo que está errado é agindo. No fim das contas, a vida pertence a quem entende essa verdade e age apesar do que sente. 4. As pessoas gostam mais do que você pode oferecer do que de você. Essa é uma verdade difícil de aceitar, mas fundamental para entender a natureza das relações humanas. As pessoas, na maioria das vezes, não se importam tanto com quem você é, mas sim com o que você pode oferecer. Seja status, dinheiro, favores, companhia ou até mesmo validação emocional, a realidade é que muitos dos laços que criamos estão mais ligados a interesses do que a um afeto genuíno e incondicional. No mundo antigo, um dos maiores exemplos disso foi o imperador romano Marco Aurélio. Apesar de ser respeitado e admirado como um dos maiores líderes de Roma, ele entendia profundamente a fragilidade dos laços humanos. Em suas meditações, ele refletia sobre como aqueles que o bajulavam e demonstravam lealdade estavam mais preocupados com seus próprios interesses do que com sua verdadeira essência. E isso se provou verdadeiro após sua morte, quando muitos dos mesmos que o cercavam rapidamente mudaram de postura diante do novo governante. Isso acontece porque, na maioria das vezes, o que mantém as pessoas próximas a você não é um amor incondicional, mas sim um conjunto de benefícios e conveniências. Você já percebeu como, quando está em um momento de sucesso, as pessoas se aproximam, demonstram interesse, querem estar ao seu lado? Mas basta atravessar uma fase difícil para que muitas delas desapareçam. Isso porque o que realmente as mantinha por perto não era você, mas aquilo que você representava para elas. Imagine um empresário que constrói um império. Ele tem amigos em todos os lugares, convites para festas, bajulação constante. Mas em um determinado momento, sua empresa entra em crise. Ele perde dinheiro e status. De repente, aqueles amigos começam a sumir, os convites diminuem e as ligações param. Por quê? Porque para muitos ele não era uma pessoa, mas sim um símbolo de poder e influência. Quando essa utilidade desapareceu, a lealdade evaporou junto. Isso pode parecer cruel, mas é simplesmente como a natureza humana funciona. O filósofo francês La Rochefoucauld descreveu: poucas pessoas gostariam de você se soubessem exatamente o que você pensa delas. Isso significa que muitas vezes
O que mantém as relações são as aparências, os interesses mútuos e a capacidade de um suprir as necessidades do outro. Mas então, isso significa que toda relação é baseada em interesse? Nem sempre. Existem conexões genuínas, mas elas são raras. Amigos verdadeiros, aqueles que ficam ao seu lado mesmo quando você não tem nada a oferecer, são tesouros difíceis de encontrar. Para identificar essas pessoas, observe quem permanece nos momentos de dificuldade. Quem se preocupa com você quando você não pode retribuir? Quem está ao seu lado quando você não tem status, dinheiro ou algo a oferecer? A verdade é que a maioria das pessoas não está preocupada com sua essência, mas sim com o que você proporciona a elas. Mas isso não deve ser motivo para cinismo ou amargura. Pelo contrário, essa verdade deve libertar você. Quando você entende isso, passa a viver de forma mais consciente. Deixa de esperar lealdade de todos, de criar expectativas irreais e começa a valorizar quem realmente está ao seu lado por quem você é e não pelo que tem. Sêneca disse: a amizade que se alimenta de vantagens desaparece com as dificuldades. Saber disso te dá poder. Você aprende a filtrar melhor suas relações, a investir em quem realmente vale a pena e a aceitar que, no jogo da vida, muitos estão apenas buscando seu próprio benefício. E tudo bem. Porque, no fim das contas, a maior lealdade que você pode ter é consigo mesmo. 5. Você já perdeu mais tempo do que deveria. O tempo é o recurso mais valioso que você tem, e a verdade mais dolorosa é que você já desperdiçou muito mais do que deveria. Enquanto você lê isso, o tempo continua passando, sem pausa, sem misericórdia, sem recomeços. Cada segundo que você passou procrastinando, adiando decisões ou preso em arrependimentos, é um segundo que nunca mais voltará. E o mais assustador, você nunca sabe exatamente quanto tempo ainda lhe resta. Os estoicos tinham plena consciência disso. Epicteto dizia: o que perturba o ser humano não são as coisas, mas a visão que ele tem delas. E um dos maiores erros da visão humana é acreditar que sempre haverá mais tempo, mais oportunidades, mais chances no futuro. Mas a realidade é que a única certeza que você tem é o agora. Imagine um homem que passou a vida inteira esperando o momento certo para agir. Ele queria abrir um negócio, mas achava que ainda não estava pronto. Queria viajar pelo mundo, mas sempre esperava ter mais dinheiro. Queria pedir desculpas a alguém, mas achava que um dia teria uma chance melhor. O tempo passou, e um dia ele percebeu que a vida não esperou por ele. O tempo que ele acreditava ter foi desperdiçado com indecisão, medos e justificativas. E quando finalmente acordou para essa verdade, já era tarde demais. Esse é um destino mais comum do que você imagina. Quantas vezes você já disse, depois eu faço? Quantas oportunidades já deixou escapar porque acreditou que haveria outra? Quantas horas, dias ou anos você gastou em distrações, vícios e procrastinação? Não há como recuperar esse tempo, mas há como evitar continuar repetindo esse erro. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história e um dos principais pensadores do estoicismo, refletiu sobre isso quando escreveu: você age como se fosse viver para sempre. Sua própria mortalidade paira sobre você, mas você não percebe. Você desperdiça seu tempo como se tivesse uma quantidade inesgotável dele. Essa frase é um lembrete brutal. Se você continuar agindo como se tivesse todo o tempo do mundo, acordará um dia percebendo que já perdeu mais do que podia suportar. A procrastinação não é apenas um mau hábito, é um ladrão silencioso. Ela rouba seus sonhos, seus planos e seu potencial. Você já perdeu tempo demais com dúvidas, com medo do julgamento dos outros, com desculpas para não agir. Mas cada dia que passa é uma nova chance de mudar essa realidade. Você quer aprender uma nova habilidade? Comece agora. Quer se reconectar com alguém que se afastou? Pegue o telefone e faça isso. Quer mudar de carreira, viajar, melhorar sua saúde? Não espere por uma segunda-feira, por um ano novo, por uma oportunidade perfeita, porque essas coisas raramente chegam do jeito que você imagina.
A verdade dolorosa é que você já perdeu tempo demais, mas a parte libertadora é que você pode decidir, a partir de agora, não perder mais. Como disse Sêneca, enquanto adiamos, a vida passa. Então pare de adiar e comece a viver. Se esse vídeo fez você refletir, não esqueça de curtir e comentar aqui embaixo qual dessas verdades mais impactou você. Sua interação é muito importante e ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E para continuar sua jornada de crescimento, assista agora 5 hábitos tóxicos que você precisa eliminar. Agora, é só clicar no card na tela ou no link da descrição. Te vejo lá.